Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. Segundo dia aqui do nosso 1 a 1 aqui, discipulado da Igreja Renovo. Você que está aí do meu lado, que está aí do meu lado, não tá? Você que está aí do outro lado, né? Você está aqui para ouvir a segunda parte aí desse curso para batizandos, né? Você provavelmente e com certeza é um dos candidatos a batismo aí que está me ouvindo hoje, ok? Nós temos hoje uma matéria muito interessante. Deixa eu esperar ali terminar ali, fechar ali. Barulhinho ali. Ah, beleza. Obrigado, viu? Eu gosto de fazer um barulho aqui, gente. Pentecostal mesmo, viu? Então nós vamos falar aqui sobre uma situação interessante, que é sobre antropologia, tá? Nós vamos trabalhar aqui dentro da antropologia cristã, antropologia bíblica, né, teológica. Lembrando que a antropologia é estudo do homem, tá? Antropos, que vem de animal, e logia, que vem de estudo, ok? Antropologia, estudo sobre o homem, ok? A antropologia é um estudo feito pela ciência, que também tem um cunho religioso, tem um cunho teológico, né? Que a gente vai falar sobre isso. Por quê? Porque o homem, ele é o maior estudo de Deus, é o homem, né? O homem é o centro da criação de Deus, né? O centro da criação de Deus. A ciência acredita que o homem ele é dicômodo, ele é dicótomo, né? O que é dicótomo? Que é a dicotomia, que o homem é feito de matéria e imatéria, ou seja, corpo e vida, que aí não tem tato, algo abstrato. Já a Bíblia acredita que na tricotomia, acredita que o homem é tricótomo. O que é isso, pastor? Nós acreditamos que o homem é corpo, alma e espírito, 3 em 1. Quando Jesus faz o homem, quando Deus faz o homem no Jardim do Éden, que a Bíblia diz que pegou, né, o barro e ali formou e soprou sobre a narina do homem, Deus ali criou o homem com três elementos: corpo, alma e espírito. Por quê? Quando ele fala na Bíblia assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele estava dizendo fazer a imagem e semelhança de todos os aspectos. Então Deus, ele é triúnico, ele tem uma triunidade divina, é um Deus trino, né? O Pai não é o Filho não é o Espírito, mas os três são Deus. E Deus são os três. 3 em 1. Como é isso, pastor? 3 personalidades distintas, ok? Para uma essência. Eu costumo dizer que Deus é muito parecido com a água, que é o elemento de toda a vida. Sem nada não existe, sem água não existe nada. Sem água nada poderia ser criado. Toda a essência vem da água, né? Então, é perfeito para aqui ilustrar o que é a Trindade Divina. A Trindade Divina é como a água. Por exemplo, existem 3 estados da água: o estado sólido, que é o gelo, o estado líquido, que é a água, né? E o estado gasoso. Os 3 são água. O vapor é água, o gelo é água e o líquido é água. Muito bem. É a mesma essência, mas veja bem, você não consegue machucar alguém jogando um copo d'água na pessoa. Mas se você jogar uma pedra de gelo, ou esse copo d'água estiver congelado, você consegue. Você consegue pegar o gelo, você consegue até reter a água por um certo tempo na mão, mas você não consegue reter o vapor. Então eles têm personalidade diferente, o sólido, o líquido e o gasoso, com a mesma essência, que é H2O, né? Todo mundo já aprendeu isso na coisa. Então, você entender Deus é uma explicação ótima. E Deus então cria o homem à sua imagem e semelhança, corpo, alma e espírito. O que significa tricotomia? É o homem, a antropologia do homem, o estudo do homem dividido em 3 partes. É a relação do homem em suas 3 partes distintas, tanto no corpo, como na alma e no espírito. A divergência nesse ponto entre alguns teólogos e alguns estudiosos está, como eu falei anteriormente, na dicotomia, ok? Vamos falar aqui um pouco sobre essas partes que dividem o homem, ok? Que é aí resultante
da essência de Deus, resultante aí de ser, como é que posso falar para você? Imagem e semelhança de Deus, ok? Primeira coisa que nós temos aí, que é a coisa mais visível, o corpo. O corpo ele é a parte do homem que se constitui de elementos químicos, né, da terra, do oxigênio. Tanto é que dentro do nosso corpo existem todos os elementos da terra. Isso é a maior prova que a gente foi feito do barro. Dentro de você existe prata, ouro, zinco, alumínio, né, cobre. Existem todos os elementos que estão na tabela periódica, existem dentro do homem, provando que o homem veio sim da matéria e da terra. Então nós temos todos esses elementos químicos: oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro, iodo, ferro, zinco e tantos outros elementos que trazem essa proporção. Porém, com todos os elementos que compõem a terra, sem o elemento divino, nós seríamos nada, não haveria vida, né? No hebraico, a palavra corpo, ela vem da palavra bazar. No grego do Novo Testamento, a palavra corpo é chamada de soma. Portanto, o corpo é apenas uma parte tangível e visível do total do homem, né? De tudo que do homem é composto, o corpo, ele é a parte visível. A gente pode aqui ter referência em Levíticos 4 e 11, 1 Reis 21, 27, Salmo 38 e 4, a gente até por coincidência, lemos ontem Salmo 38 e 4, Provérbios 4 e 22, Salmo 109 e 120 e Gênesis 2 e 24. Amém? Então nós vamos aqui falar sobre isso e você depois em casa vai poder ler com mais calma sobre esse assunto, né? Nós vamos ler os versículos, nós vamos passar a apostila para você e você vai estar lendo. Então o corpo é esse recipiente. Ele é o recipiente, ele é quem recepciona a alma e o espírito, ok? Aí vem a alma. O que é a alma? A alma, para a gente entender o que é a alma são os sentimentos. Ela expressa os sentimentos através do corpo, né? Ela é racional, ela é inteligente, ela tem uma identidade. No Velho Testamento é chamado de nepher. No grego, ela é chamada de psique, né? E esses termos indicam a vida física, a vida racional do homem. É na alma que sente medo, é na alma que sente dor, né? Embora a dor seja física, ela é evidenciada pela alma, né? A dor do sentimento, a dor da saudade, né? A alma sente vontade, a alma sente alegria, a alma se entristece, a alma se enfurece, né? E é claro que o corpo sente isso com todas as suas reações químicas, ok? O vários sentidos da palavra alma na Bíblia, como sangue, coração, vida, animal, né? Devem ser interpretados segundo o texto da Escritura que está contido na palavra alma, ou seja, alma vivente. De modo geral, em relação ao homem, a alma é aquele princípio inteligente que anima o corpo, que usa os seus órgãos, os seus sentidos físicos, como agentes e reagentes da exploração do mundo aqui fora. Então, o corpo é as janelas para a vida aqui fora da alma, né? Então, ela se comunica através do corpo, ok? Ela faz essa comunicação com o mundo exterior. É a comunicação do psíquico com o dipeche, né? Que seria o mundo exterior, ok? Então, assim, quando Jesus ele cria o ser humano, que ele faz ali o corpo do homem, ele coloca a alma, que é o psíquico, e ele coloca ali o espírito, que nós vamos falar agora. O espírito no hebraico é chamado de ruach, e no grego de pneuma. O espírito do homem, ele não é simplesmente um fôlego de vida, não é apenas como eu posso dizer para você, não é apenas como eu posso dizer para você, tá tudo bem? Tá gravando? Porque eu vi, parou de gravar? Posso continuar, Gabriel, aqui? Então tá bom. Eu vi que desligou ali. Não? Então tá bom. Vamos lá, gente. Vai me falando aí para eu poder entender se tá bom aqui ou não, tá bom? Então, aí tem a pneuma. E o espírito do homem não é simplesmente o sopro de fôlego, né? Não é simplesmente o fôlego de vida. Ele traz uma vida para nós de imortalidade, que foi o que Deus sempre quis para nós, que nós fôssemos imortais, ok?
é o elemento da comunicação entre Deus e os homens. Quando Deus comunica com o homem, não comunica na alma, ele não comunica no corpo, ele comunica-se através do Espírito. O Espírito de Deus se funde com o Espírito do homem e há uma comunicação. Por quê? Porque o Espírito de Deus ele é santo. Então ele não pode entrar em contato nem com o corpo e nem com a alma, que são dois elementos corruptíveis do homem. Mas o Espírito não. O Espírito não é corruptível, por isso que Deus se comunica com o homem através do Espírito. Amém? O certo autor cristão escreveu o seguinte: corpo, alma e espírito não são outra coisa do que a base real dos três elementos do homem: consciência do mundo externo, consciência da própria consciência de Deus. Então é isso que nós temos que entender quando a gente fala desse tipo de coisa, aqui da tricotomia humana, é entender essa relação entre o homem e Deus. Quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele está falando exatamente da tricotomia do homem, não só da aparência do homem, mas dos três elementos que compõem o homem. Assim como Pai, Filho e Espírito Santo compõem essa realidade e compõem o que é realmente a triunidade divina de Deus, ok? É uma heresia dizer que Deus existe só Deus, ou existe só o Filho, ou existe só o Espírito Santo. Não, eles são um, embora são três, cada um numa função específica: o Pai como Criador de todas as coisas, o Filho como Salvador, o Cordeiro Vicário, e o Espírito Santo, que é aquele que nos conduz, que nos inspira, né? Que nos convence do nosso pecado. Então, quando você pensa no homem, você pensa dessa forma. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você pode pensar no homem como fosse um carro, por exemplo. Vamos lá. Vamos dizer que a carcaça do carro seja o corpo, ok? O motorista é o espírito, é o que dá vida, para aquela máquina andar. Mas não adianta nada ligar um carro se você não tem um homem para dirigir, que é o intelecto. O homem é a alma do carro. Você pode ter o motor do carro funcionando como se fosse alguém que morreu de morte cerebral. Não tem alma ali. A alma, ela conduz todas as coisas. E é por isso que, biblicamente, a alma, ela dá conta de Deus, de tudo que acontece fora aqui no mundo exterior, quando ela usa o corpo. A Bíblia diz assim, que ao homem deve-se uma morte, ok? Então o homem vai morrer, a Bíblia diz que ele vai voltar, o espírito do homem volta para Deus, o corpo do homem, ele volta ao pó de onde veio, e a alma, ela vai dar conta de Deus dos seus pecados, ou ela vai para a eternidade, gozar da eternidade por aquilo que ela fez de obediência ao Senhor. Então como é que é essa relação, pastor? A minha alma decide todas as coisas, porque ela é meu intelecto. É com ela que eu devo ter uma adoração santa, obediência ao Senhor. É com ela que eu tenho os meus sentidos, eu tomo as minhas decisões. E essas decisões da alma afetam o meu corpo. Né? Afeta a minha vida exterior. Mas quando nós somos recolhidos, o corpo agora não perde a sua função. Então ali é sepultado, vai voltar ao pó da terra, né? E o nosso espírito, ele vai para Deus. É por isso que a Bíblia fala que quando Deus soprou sobre nós o espírito de vida. Toda vez que alguém morre, ele inspira, ok? Quando a Bíblia fala que Deus colocou sobre nós o espírito de vida, a gente aspirou, entendeu? Faça assim, ó, quando faz isso, ó, isso não é suar, isso é o espírito de vida. Mas quando as pessoas falecem, elas morrem, elas fazem, inspira, porque ela retira-se dela o espírito, e o espírito vai embora, ok? O corpo volta para a terra, torna-se pó, volta do pó veio, ao pó torna, ok? Então o que ocorre nesse ponto?
E a alma? A alma ela vai ser guardada para o julgamento eterno, seja para o julgamento de Deus ou não para o julgamento de Deus. E é por isso que Jesus Cristo vem à Terra. É por isso que João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Por quê? Porque quando Deus criou a gente lá no Gênesis, Ele nos criou para ser eterno. Ele nunca quis que a gente fosse mortal. Ele não queria que a gente adoecesse. Ele não queria que a gente tivesse problema de saúde. Mas a alma do homem e da mulher escolheu desobedecer a Deus, comendo do fruto proibido do jardim do Éden, e então ali eles passaram a morrer. Eles passam a morrer ali. Mas Deus já vem com o antídoto. Qual é o antídoto? O Cordeiro Divino. O Cordeiro que resgata o pecado do mundo. Jesus é apresentado naquele momento, lá na frente, para refazer essa aliança entre Deus e os homens. E é por isso que Jesus ele é morto por nossos pecados. A gente vai falar isso de uma outra matéria, sobre o Cordeiro e o sacrifício divino de Jesus. O que resolve? O que é? Por que Jesus teve que morrer? A gente vai falar um pouco sobre isso depois. Mas é nesse momento que Jesus, quando Jesus morre e perdoa os pecados, que nos liga ao Senhor novamente. E aí agora nós temos uma esperança de vida eterna. Não é só quando ele morre. Quando ele morre, ele resolve a questão do nosso pecado, nos liga com Deus, nós passamos ali a ter aliança novamente com Deus, né? E depois disso, nós ganhamos a vida eterna através da ressurreição de Cristo, quando ele vence ali a morte nesses 3 dias que ele esteve ali enterrado, ok? Então, nós estamos falando aqui de algumas coisas muito interessantes. O que é elas? Tricotomia, né? Estamos falando da tricotomia humana, que compõe corpo, alma e espírito. Compõe corpo, alma e espírito. Então, pastor, do que eu sou feito? Corpo, alma e espírito. São essas coisas que fazem da gente quem nós somos. A palavra de Deus é a única que tem a capacidade de adentrar. A Bíblia diz que ela adentra em algo muito interessante, que é a divisão entre a alma e o espírito. Olha só, vou ler para você aqui, ó. Porque, Hebreus 4:12, assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Pela palavra tudo foi criado, e na palavra, entre os 3, eles tiveram uma decisão: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus Cristo é a palavra. Lá em João capítulo 1, a gente vê que Jesus é o verbo vivo que desceu do céu. E é Jesus que penetra em nós como a palavra, o Espírito Santo que entra em nós, que mora dentro de nós, que nos convence do pecado e que nos inspira para viver o melhor de Deus nessa terra. Então hoje você aprendeu o que é antropologia, né? Estudo do homem. Você aprendeu que nós temos uma tricotomia, corpo, alma e espírito. E que a ciência ela entende de dicotomia, que é matéria e imatéria. Nós não cremos nisso porque somos criacionistas. E os criacionistas entendem que é uma divisão de 3, até porque nós entendemos que essa seria a real tradução de sermos imagem e semelhança de Deus. Amém? Espero que a gente tenha sido claro aqui sobre a antropologia e a tricotomia do homem, para que você entenda essa divisão, para que você entenda como funciona isso do mundo espiritual. Amém? Nós estamos colocando aqui também as apostilas, então qualquer coisa você nos chame aí, você fale com a gente vai estar tirando as dúvidas. Me desculpe aí porque teve um probleminha aqui, a televisão desligou, achei que tinha caído, né? Mas a gente vai acertando os detalhes, os ponteirinhos aí, viu? Deus abençoe, fique em paz e até o 3º episódio aqui de 1 a 1, discipulado com o Senhor Jesus. Deus abençoe, fique em paz.